Bom, quando olhamos para o céu, tudo que a gente vê são o passado das estrelas. Nós praticamente não conhecemos nada no presente. Se você considerar que a velocidade da luz não é infinita, e sim ela tem uma duração, ela tem um número fixo que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tudo que a gente vê são fótons já refletidos pelo objeto que estamos vendo. Dessa forma, praticamente tudo que vemos é o passado das coisas. Nós vivemos intensamente o momento presente, né? Nós existimos, nossa existência se dá no momento presente. Porém, esse instante infinitesimal do presente não é a realidade que a gente consegue pensar. Porque quando você vê alguma coisa, você já vê o passado das coisas. A luz que chega aos seus olhos, ela teve um trajeto, então saiu do objeto que você está vendo, chegou até os seus olhos e isso demora um tempo. Quando falamos em estrelas, então, nós estamos falando de milhões de anos, às vezes até bilhões de anos luz de distância, que quando estamos vendo a estrela, estamos vendo ela milhões de anos atrás. A gente não sabe o presente dela pelos olhos, né? Quer dizer, por forma nenhuma, porque nenhuma informação chega mais rápido que a velocidade da luz. Exceto algumas coisas aí que a gente pode considerar de quântica, né? Mas de emaranhamento quântico, mas isso é outra história. Vamos ficar num universo mais concebível. Então tudo que nós vemos é o passado das coisas. E para pensar até na nossa existência no instante, vamos supor, de tudo que a gente absorve, a gente vê o passado. E nós mesmos? Nós mesmos estamos em nós mesmos. A gente não precisa ver para estar aqui, né? A gente se sente. Mas o próprio sentir, o pensar, exige um tempo de processamento, porque você precisa coletar da memória as informações anteriores para você compreender o instante presente. Porque o pensar significa juntar os conceitos previamente estabelecidos na sua mente, porque se você não usar a memória para acessar as coisas, toda vez que você olhar, vamos supor, vou olhar meu dedo, toda vez que eu olhar o meu dedo vai ser como se fosse a primeira vez que eu visse esse dedo. Eu nem saberia o que seria dedo, nem nada. Para mim seria simplesmente um objeto estranho sempre. Para ele não ser um objeto estranho, há uma reserva na minha mente que é de memória, onde existe o conceito do dedo. E esse dedo, quando eu vejo o dedo, eu associo o objeto a um objeto virtual que existe na minha memória, que é o dedo fictício, o dedo pensado, o modelo de dedo. Então, mesmo esse pensar, eles demandam um tempo. Você vai lá, manda um pulso elétrico de um neurônio até outro, esse pulso caminha para a região onde tem a memória, extrai dali a rede neural que armazena o conceito de dedo, traz de volta a razão, enfim, tem um tempo de processamento, e esse tempo de processamento demanda um tempo. Então toda a nossa interação com o mundo, ela se dá no passado, apesar de não existir o passado como matéria existente, sim como a memória. E a existência do momento presente só se dá no instante infinitesimal do presente, que é difícil de conceber, porque quando a gente fala instante também, a gente está falando em um intervalo de tempo mínimo, mas o presente não é nenhum intervalo de tempo, ele a unidade básica do tempo. Quer dizer, ele não pode ter extensão, porque se ele tiver extensão, ele tem um mini passado. O instante ele não pode ter extensão, então se ele não pode ter extensão, ele tem que ser o mínimo possível. Você consegue pensar algo que exista sem extensão? Algo que existe sem ter um comprimento, um tempo? Se existe só num instante, é muito difícil, nossa mente não consegue conceber muito bem o instante. A gente sempre, para pensar, o próprio ato de pensar exige uma demanda de tempo, um intervalo de pensamento, de acesso à memória. Se você não tem esse intervalo, é difícil. O nosso próprio mecanismo pensante, ele não funciona assim. Então a gente tem dificuldade até de imaginar o que seria o instante. E nós vivemos num instante, porém toda a nossa interação com o mundo se dá no passado.
E as nossas projeções de ideias são de futuro, né? A gente calcula o futuro. E às vezes calcula com uma precisão boa. Bom, mas enfim, a realidade que vivemos, ela não é bem do jeito que a gente acha que é, né? Se você parar para pensar nos mecanismos do universo, você verá que as coisas são diferentes. Bom, eu vou ter que encostar aqui e depois a gente conversa mais.